trevas vão ver tua luz ao despertar novas forças. Queimem só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz ao despertar novas forças. Queimem só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Amém. Papai, no nome de Jesus, guia-nos no processo, no caminho que tu tens para cada um de nós, Senhor. Levanta a tua igreja nessa geração, para que o mundo veja a tua igreja e que, vendo a tua igreja, veja o teu corpo, Jesus, e veja a tua glória. Pai, limpa-nos de tudo aquilo que impede o mundo de te ver através de nós, Senhor. Tudo que impede as trevas de verem a tua luz através de nós. Tira de nós, Senhor, todo impedimento. Em nome de Jesus. E tudo que está faltando para nós, nos dá, Senhor. Nos dá luz, clareza, ilumina os olhos do nosso coração. Move a nossa vida, Senhor, com teu Espírito Santo. Alinha nossos corações com o teu propósito. E nos dá um foco preciso no alvo, que é Jesus. Em teu nome que oramos, Senhor. Em teu nome, Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu creio que se nós estivéssemos reunidos aqui só com os pastores, eu penso que o nosso próximo passo seria conversarmos o como simplificar, como clarear nosso processo, como dar cadência, movimento àquilo que está parado, como a gente alinhar cada ministério. Eu conversava com um irmão publicitário, muito inteligente ele, falando sobre os ministérios desalinhados. Ele me deu uma figura muito engraçada. Ele falou: Franco, se eu estou te entendendo, os ministérios desalinhados na igreja é como uma lula lelé de patins, um polvo de patins, tentando patinar. Eu falei: é exatamente isso. Que figura boa que você me deu. São os vários ministérios sem estar alinhados, é como um polvo tentando andar de patins. Um patim, cada tentáculo. Porque, como eu falei, o processo tem que estar claro para todos. E a gente conversa sobre eles em cada oportunidade. Eu estava jantando com essa família, Denise e eu, jantando, tratando assuntos pastorais e simplificando as coisas, explicando a ele por que algumas coisas tinham que ser diferentes, entendeu? E explicando a ele, dando toda aquela luz necessária para a gente falar e compreender as mesmas coisas. Então, tirando toda aquela ambiguidade da nossa forma, do nosso trabalho, e simplificando ao máximo. Então, essa é a pegada, é o assunto que vem toda hora. E toda hora alguém contribui com alguma coisa. E aí, depois de eu falar com ele sobre alinhamento, ele teve esse insight, assim, falou: cara, isso aí parece uma lula lelé
com patins em cada tentáculo. Eu falei, é exatamente isso. Hoje, meu amigo Marco André e minha querida Lia Márcia completam 28 anos de casados hoje. Ele aplaudiu. Continuam garotos, né? Eu não sei se tem mais alguém fazendo aniversário de casado ou fazendo aniversário hoje. Vou pedir aqui meu amigo Modesto. Tem mais aniversariante aí? 11 anos? Ontem, fez aniversário ontem. Então, vou pedir o Modesto para orar pelo casal, que está fazendo 28, Modesto, pode ser? E quem faz aniversário, vem aqui também, vamos orar. Não, peraí, irmão, eu faço 5 de dezembro, peraí. Vem para cá. Ontem pode ser. Hoje também pode ser, amanhã também pode ser. Vem, né? Pega o microfone pro Modesto aqui, orar. E põe as mãos, agradece, louva. Tem mais gente chegando para o aniversário. Pode vir, os aniversariantes, vem. Pensei que fosse Marcão. Marcão faz 31 de dezembro. Está de aniversário também, hoje? Isso, minha filha. Venha, Martinha. Aí, Modesto, uma tropa de aniversário aí. Ontem, hoje, amanhã. Dia 10 de abril, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque é um tempo de alegria, é um tempo, Senhor Deus, de bênçãos, que o Senhor tem dado à vida, numa geração onde a vida não tem sido tão valorizada, onde a vida, Senhor, vale muito pouco. Nós queremos te agradecer porque tu tens livrado esses queridos, os casais, de todo tipo, Senhor, de ataque, no sentido de que eles tomem decisões contrárias à tua vontade. Os ataques vêm, o vento, como diz a tua palavra, sopra, a chuva cai, os rios enchem, e batem com ímpeto contra a casa, contra a família, mas eles têm colocado, Senhor, e construído essa casa na rocha. Por isso eles estão aqui, ó Pai, que estão em Cristo Jesus. Nós oramos para que permaneçam assim, para que sejam cheios do Espírito Santo, para que sejam, Senhor, aqueles que vivam tudo aquilo que eles aprenderam da Tua palavra, Senhor, que pratiquem, que vivam assim, que proclame, que anuncie as boas novas, que deem testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito por eles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, para que continuem perseverando até o dia de Cristo. Nós nos alegramos e te damos a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Glória a Deus. Marcos André já foi Marquinhos. Está Marcos agora, né? Mais fortezinho. Eu achei que Marcos André nunca fosse ficar cheinho. Sempre magrinho, sempre magrinho. Como eu falei, se tivesse só pastorado aqui, acho que o momento era falar um pouco sobre como simplificar tudo, né? Mas é um tema, falar com o Modesto ali. Modesto, espero que gere pelo menos uma reflexão, que Deus siga falando. Porque se é de Deus, vai confirmar no coração dos irmãos tudo que eu falei mais cedo aqui. Amém? Cada situação, eu conversava aqui no intervalo com o Valci, cada situação que eu apresentei aqui como estruturas tem um motivo, obviamente, né? Mas esses motivos não podem se justificar. A gente não pode usar esses motivos para justificar a conduta que está fora, entendeu? Existe uma causa, sempre tem uma causa, sempre tem um porquê, né? Das coisas estarem como estão. Mas a gente não pode animar. E eu vou explicar por quê. A simplicidade que eu falo, ela deve começar, na verdade, dentro de cada um de nós. Nós somos a igreja. Amém? Querer simplificar uma estrutura sem simplificar a vida, eu vou dizer o que vai acontecer contigo. Você vai fazer parte de uma igreja simples, mas você vai ser muito complexo.
Então eu penso que essa revolução, ela deve começar dentro de cada um de nós. E aí, para mim, é a parte mais difícil. Mais difícil, por quê? Porque eu ouço Deus falar comigo esse assunto desde 2002. 2002, para quem não tem memória desses dias, nós vivemos aqui um avivamento aqui no sítio. Experimentamos um tempo de muita glória de Deus, de presença de Deus. Como dizem os bons avivalistas, manifesta. Era tanta presença de Deus que a gente quase que não pegava no microfone para falar, que a gente tinha temor de falar qualquer coisa. E eu via as pessoas se convertendo assim, sem muita pregação. Às vezes uma frase definia a vida das pessoas. Eu tenho memória de 2002, 2003, que se perpetuou por um tempo. Entrava na casa dos irmãos, em geral, chegava lá, o pessoal estava orando e louvando a Deus. E chorando. Isso, jovens e adultos. Eu, vendo flecheira tocando aqui, eu não li, cadê flecheira? Flecheira, cadê tu? Foi arrebatado, flecheira? Flecheira era um desses que estavam aí no meio desse mover todo. Violãozinho, cadê flecha? Ah, foi beber água. Então, mas eu lembro. Estou falando aqui, Débora deve lembrar de sair de quantos momentos a gente chegava em casa e os jovens só que se encontravam para ministrar a Deus, adorar a Deus. Tempo muito intenso. Mas esse foi o tempo também que Deus falou comigo sobre me aquietar. Daí nasceu o livro Aquietai-vos. Esse livreto Aquietai-vos que eu vendo por aí, eu descobri que o meu gênero literário ele já não existe mais. Eu não tenho um estilo literário dos dias atuais, né? Eu acho que esse gênero já sucumbiu, que é o gênero do sermão. Na verdade, eu escrevo o que Deus fala comigo e o que eu falo com os irmãos. Aí eu escrevo. Isso é um gênero que já saiu da literatura, mas já existiu. O gênero sermão. Os padres, os antigos pregadores usavam muito esse gênero para comunicar. Então, Aquietai-vos é a soma de... Como cada livro que eu fiz é a soma de várias mensagens. Na verdade, são várias mensagens tratando, às vezes, o mesmo tema. Né? E quando você, por exemplo, vê na Bíblia, nos Evangelhos, um registro que se repete em 2, 3, 4 Evangelhos, se repete em 4 Evangelhos, que o tema é muito importante. Então, não são todos os eventos da vida de Jesus que você encontra nos 4 Evangelhos. Mas quando você encontra nos 4, amigo, para e pensa. Porque se os 4 registraram, é porque é algo de suma importância, é a forma como eu vejo. Tem coisa que aparece em 3 Evangelhos. A parábola do semeador, por exemplo, está em 3 dos 4, mas tem 3 Evangelhos. Para mim, é a parábola mais forte de Jesus e mais importante. Marcos chega a dizer que se você não compreender a parábola do semeador, tu não vai compreender mais nenhuma parábola de Jesus. Ela é uma chave. E Marcos fala isso. Mas tem um evento que acontece na vida de Jesus, que aparece nos 4 evangelhos. Nos 4. Mateus 21, 12 e 13, conta essa história. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Nosso vizinho aí. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Esse mesmo evento você encontra em Marcos, capítulo 11, versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Então, ali no templo tinha gente vendendo e gente comprando. Derrubou também a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Lucas 19, 45, 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração,
mas vós a transformastes em covil de salteadores. E por fim, João 2, 13, 17, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas. Eu não sei se você consegue separar bem essa galera. Tinha a galera que vendia bois, pombas e os cambistas. Quem eram esses dois tipos? Um que vendia os animais para o sacrifício do templo e o outro, esses cambistas, não sei se você já viu cambista, mas cambista é um bicho nervoso em qualquer lugar do mundo. Se você estiver num país e for trocar moeda, uma casa de câmbio, tu pode olhar para fora que tem uns cambistas lá fora te esperando e dizer assim, quanto? Eles querem sempre vender, trocar. Cambista é o cara da moeda mesmo. Por quê? Porque ali no átrio, no pátio dos gentios, também tinha estrangeiros que queriam também oferecer a Deus oferta. E provavelmente não tinham dinheiro, a moeda. Então, o que eles faziam? Quem estava lá para resolver o problema? Os cambistas. Então, os cambistas, eles trocavam a moeda ali dentro. Então, o estrangeiro, com a moeda agora local, ele podia ir lá e comprar boi, ovelha e tal, e fazer o sacrifício dele. Jesus entra ali, vê aquele negócio e detona tudo. Arrebenta tudo. Simplificar não é tornar o trabalho mais fácil. Lembra que eu falei isso? Tem gente que pensa assim, vou facilitar, amado, cuidar de gente nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Se você se dedicar a cuidar de gente, você vai ver que dá trabalho. Porque é gente. Não são pedras mortas, são pedras vivas. Então elas pulam, elas rejeitam, elas não querem, elas... Não é fácil. E se você é pai e mãe, já descobriu isso. Porque você tem filhos e criar filhos não é fácil. Você diz amém? Amém ou não amém? Jesus, certa vez, capítulo 11, versículo 28 a 30, também é um texto muito conhecido de todos nós, ele fez um convite às pessoas. Vinde a mim, o quê? Todos os que estáis cansados e descansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Ele fala duas coisas, sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E os rabinos dos dias de Jesus, eu não sei se você já ouviu isso, mas os rabinos, eles, todo o conjunto de ensino deles, eles chamavam de fardo. Daí muita gente lê esse texto e não entende por que Jesus mistura ensino com fardo. Jugo com fardo, com ensino. O que tem jugo com ensino? Mas um professor, quando tinha um aluno, ele diz assim, olha, você vai ser meu aluno? Vai ser discípulo? Ah, vou. Toma o meu jugo e toma o meu fardo. Em geral, o fardo dos judeus era muito pesado. Muito, sabe o que é muito? Muito. 613 mandamentos os judeus tinham nos dias de Jesus, os líderes judeus. Aí você, como é que eles conseguiram tanto, Franco? Não sei, os entendidos, os mestres nesse assunto, dizem que eles pegaram cada letra da lei, dos 10 mandamentos, e encontraram ali, cada letra, um mandamento. E aí forjaram um jugo, um fardo de 613 leis. Tu consegue pensar em tanta lei? As reuniões desses caras, em geral, era discutindo o mandamento. Você já foi para uma reunião onde se discute mais sobre os mandamentos do que se vive o mandamento? Era assim a reunião desses camaradas, pesada. Mais pesada que o sono que está te pegando agora. Você acorda, né? Uma piadinha dessa pode até te acordar de repente, né?
Pesadão. 613. Pesadão. Oh, meu Deus do céu. O negócio está difícil, né? Aí, um dia um cara desse vai experimentar Jesus. Mestre! Ô mestre! Opa! Qual é o maior mandamento? Pô, de 613, qual é o maior? E Jesus diz que o maior mandamento qual é? Você sabe de qual, né? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. E o segundo mandamento qual era? E Jesus define assim, nesses dois mandamentos, se baseia toda a lei, e os profetas também, acabou, resumiu tudo. Por isso que eu escrevi aquele livro, tudo se resume no amor de Deus. Resumiu tudo, nesses dois mandamentos. Conhece alguém mais simples do que Jesus? Imagina, pegou todo aquele fardo e colocou em dois mandamentos. Ama a Deus, sobre tudo, teu próximo, acabou. Aí os apóstolos vieram atrás, falaram assim, se você amar o teu próximo, você não mata, você não rouba, você não adultera. Lembra Paulo falando isso, Romano? Se você amar a pessoa, o cara que diz que matou por amor. Eu ouço confissões, vocês devem ouvir confissões também, né? Tem confissão que dá vontade de levantar e pegar assim, uma varinha e bater no bumbum, né? Não dá não, Cidinho. Pá, vem cá, meu filho. Dá vontade, cara. E termina assim, na maior declaração de amor. Não, meu bem, eu quero dizer que eu te amo. Aí você levanta, respira fundo. Senhor, me dá graça. Ele pode até amá-la, mas ele se ama muito mais do que ela. Porque quem ama não faz o mal. Não faz o mal a ninguém. Todo pecado que a gente comete contra alguém é porque a gente se ama. Mais do que a outra pessoa. Tu tem algum sentimento, tudo bem, mas cara, não vai dizer que o teu amor próprio não é maior, porque o teu amor próprio é maior. É o que faz a gente amar o prazer, o hedonismo. É isso. Botar em risco o casamento, a família, é isso. Essa tolice vem desse amor próprio. Então Jesus resumiu tudo. Jesus é simples. Você diz amém ou não? Diz assim, simples, fala para acordar, simples e profundo. Porque as pessoas também acham que simples é raso. Tem gente que acha que tudo que é simples é rasinho. Não, amado. Pode ser simples, deve ser simples, mas é profundo. Pode ser simples, deve ser simples, mas vai dar trabalho. Agora eu garanto que vai ser suave e leve. É um trabalho, mas você vai bem. Tu vai desenvolver nesse trabalho. Deus é contigo. Você diz amém ou não amém? Amém? Eu falei que a gente pode ter uma estrutura simples, mas se a gente não abandonar a complexidade da vida, nós vamos seguir complexos. Deixa eu te fazer uma pergunta franca e honesta. Posso ser franco sem trocadilho contigo? Posso? Quem é o templo do Espírito Santo? Não ouvi. Não ouvi. Se Jesus fosse limpar o templo hoje, qual o templo que você acha que ele entraria? Não, sabe o que é engraçado? Eu falei hoje de manhã, que a maioria diz que nós somos a igreja, mas se vê um cara vendendo livrinho lá atrás, você diz, o irmão está vendendo livro, fazendo comércio na casa de Deus. Gente, não tem nada a ver. Eu vou te falar onde é que o comércio rola. O comércio rola é dentro da casa de Deus, é aqui dentro que rola o comércio. É aqui dentro que rola as pombas e os bois,
as aves, e é aqui dentro que tem os cambistas. Eu vou te falar, não tem lugar mais poluído hoje do que o coração do homem. Não tem lugar mais congestionado, que era outro problema que Jesus resolveu também, porque eles fizeram no pátio dos gentios uma passagem. Então o pessoal, quando queria passar, passava, já cortava por dentro do templo. Não tem lugar mais congestionado do que o coração humano. Não tem. E eu estou falando agora do coração cristão. Eu estou falando de mim e de você. Por que eu falei que esse assunto Deus trata comigo desde 2002? Porque em 2002 Deus falou, Franco, cala a boca. Fica quieto. Fica quieto, Franco. E eu quase falei assim, mas eu estou quieto. Aqui nessa reunião, tem 2 irmãs aqui, das 5, 6 pessoas que falaram comigo naquele dia, tem 2, que me ligaram só para dizer assim, eu estava orando por você, tinha uma palavra de Deus. Eu falei, qual é? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. 2, não um dia. Uma síndrome de pânico que durou 7 anos, de 2002 a 2009. Sabe que você acordar todo dia dizendo assim, vou morrer, hoje é meu dia? Não, quem tem pânico sabe o que eu estou falando. Agora imagina isso se estender por 7 anos na tua vida. Um ciclo de vida. Um ciclo. Sabe como é que terminou? Um dia eu estou lá no Chile, porque eu também nunca parei de servir. Até porque Deus não mandou eu parar de servir, Deus mandou eu ficar quieto e ouvir Ele. Ele falou, cala a boca e me escuta. Eu tinha que cessar todas as vozes. Sabe como é que acabou esse drama? Acabou assim. Estou um dia lá em Colina, numa reunião maravilhosa, terminei de ministrar uma palavra, e o irmão começa a cantar uma música do Adrian Romero, que diz assim, abre o coração e a janela, e deixa o Espírito Santo entrar, Espírito de Deus, entra em minha vida, e tal, era uma canção assim, e o Espírito Santo, meu irmão, soprou tão poderosamente naquela reunião. E aí tinha uma senhorinha, uma velhinha, já levantou assim, chegou perto de mim, começou a orar por mim, começou a profetizar. Falou, hoje eu vou dar fim a essa tua luta. Hoje. 7 anos depois. Sem remédio, sem médico. Só eu e papai e eu. O dia eu estava conversando com o médico, o cara falou, cara, você saiu desse negócio sem? Eu falei, sem. Ele, cara, isso é impossível. Eu falei, não, possível. Para Deus tudo é possível. Agora tu fala, por que tu não buscou ajuda, Franco? Porque eu sabia que Deus tinha mandado eu calar a boca. Tu pediu ajuda de quem? Eu ouvi Deus falar 5, 6 vezes. A última pessoa que falou comigo naquele dia foi o médico. Eu fui ao médico, porque eu achei que estava morrendo. O médico me atendeu uma noite, no dia seguinte o Marcão passou lá em casa, o Marcão me levou no médico, eu fui lá, Marcão se lembra, eu entrei, o médico que me atendeu estava saindo do plantão dele. Opa, você aqui de novo? Eu falei, cara, estou mal, estou morrendo. Ele falou assim, cara, eu posso dar uma palavra para você? Eu falei, pode, ele. Aquiete-se. Só faltou falar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado. Pô, cara, fica quieto. Eu saí de lá, falei, cara, agora acabou. Deus falou comigo. 5, 6, me visitaram à noite, um grupo de irmãs me visitaram lá em casa à noite. As irmãzinhas falaram assim, vamos orar para você. Aí sempre tem uma irmãzinha que lê a Bíblia antes de orar. Eu queria abrir um texto aqui, eu falei, vou ler para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado. Mas é quando você tenta se aquietar, aí tem um problema sério. Quando você tenta se aquietar. Qual é o problema, Franco? O problema é que quando você tenta se aquietar, você vê que você é muito barulhento. Abacuque 2:20. Não, eu digo sempre para os irmãos, irmão, pode meia-noite, 1h da manhã, desliga tudo, tira o telefone celular, joga fora e tenta fazer silêncio. Aí você vai ver como você é barulhento.
Pensa em trocentas coisas. Não, e tem gente que para dormir parece uma metralhadora dormindo assim, ó. Dorme. Quando finalmente dorme, nem sei se chega no sono profundo lá no... Como é que é o sono profundo? Zen, não? Como é que é? REM. Nem sei se chega no REM, mas eu sei como é que acorda. Acorda assim. Já está de novo a 1000 por hora. Oração é uma metralhadora. Eu dizia que a minha oração é a oração do McDonald's, 2 hambúrguer, alface, queijo, molho, não sei lá. Big Mac. Orava no carro, orava em qualquer lugar, mas não orava quieto. Orava dizendo, resolve aí que eu já estou indo trabalhar para você. Ia. Abacuque 2, 20 diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ó, se eu pegar essa palavra de Abacuque e entender, olhar essa palavra através de Jesus, da lente chamada Jesus, eu vou dizer assim, o Senhor está dentro de você, no santo templo dele. Agora, cale-se todas as vozes. Tudo tem que se calar agora. E aí, imagina uma pessoa que não para, que está no Zap, no Facebook, no telefone. Que quando toca um, toca 4. De uma vez só, você, opa! E acha legal, porque isso dá relevância. Uma pessoa muito procurada é uma pessoa importante. Se ninguém te chama, você não é importante. Mas se tem toda hora alguém te consultando alguma coisa, vem cá, hoje vai fazer o quê? Pastor, não sei o quê, pastor. Isso te dá uma relevância espetacular. Você é uma pessoa procurada. Quer ver outra coisa? Você é uma pessoa difícil. Eu estava com meu irmão biológico lá em casa. Eu tinha um Nextel trombolhudo, telefone celular. Nextel, celular, tinha 2, hein? E tocou numa hora só, tocou. Campainha, fixo, celular e o Nextel. Tocou numa hora só. Ele olhou para mim, já estava tentando falar comigo, não sei quanto tempo. Falou, eu vou desistir, não dá para conversar contigo, não. E eu achava aquilo legal, normal de uma pessoa importante. Se Jesus entrar no templo, ele vai ter que calar os cambistas, expulsar os vendedores. Para simplificar o templo, ele tem que fazer uma obra, uma revolução dentro de nós. Ninguém consegue, irmãos, viver uma vida simples se não é simples. Você é capaz de pegar uma igreja simples e transformá-la numa igreja complexa, com a tua complexidade. Deu para entender ou não? Porque a tua cabeça é 1 milhão por hora. Não se aquieta. Das 20 ideias que você tem, uma é Deus falando contigo, 19 é produção independente. Vamos sério? Jesus é simples. Se deixar ele falar, ele vai falar coisas simples. Profunda, mas simples. Se deixar ele discipular, ele vai dizer, pum. Se parar para ouvir o Espírito Santo, ele vai dizer, visita fulano agora. É engraçado, tu lê o livro de Atos, aí tu vê que os homens estão orando com Ananias, está lá com Deus, lá daqui a pouquinho Deus dá uma visão, vai lá na rua tal, pá. Deus fala na simplicidade da vida. Nem depende de uma reunião para falar. Deus fala na simplicidade. Deus, se tu lê a Bíblia, tu vai ver que Deus cura. E nem depende de uma reunião para curar. Na verdade, os milagres todos que você vê na Bíblia não está em reunião. Acho que o único caso que está na reunião foi um garoto que dormiu, que estava cansado, Eutico. Estava num lugar muito alto, caiu, pum, morreu. Paulo foi lá, ressuscitou o garoto e segue a reunião. E foi até de madrugada falando. Numa casa.
lotada a casa. Eles iam partir o pão, o resto na rua, ali, lá, tá, aqui, tá, pum, pá, a vida que segue. Vida que segue. Mas é uma vida que depende de ouvir Deus, eu te garanto. Ó, eu tenho um texto das Escrituras que me dá um nó de vez em quando. Filipe está em Samaria no maior avivamento. Vocês lembram de Filipe no avivamento? Gente para lá, gente para cá. Diz que ele tem uma visão. Uma visão tirando ele. Deus falando com ele para, um anjo falando com ele para sair daquele movimento lá e ir para o deserto. Ele está lá no deserto, e aí não tem mais visão nenhuma. O Espírito Santo fala com ele. Quando ele vê a carruagem lá do eunuco, vai lá atrás. Segue. Interessante. Eu li esse texto e falei, Senhor, por que uma hora tu usa um anjo, outra hora tu fala suavemente, o cara ouve? E, gente, tem hora que só o anjo falando com a gente para a gente ouvir mesmo. A vida está tão tumultuada que se o anjo não aparecer na janela e não der um grito, você não ouve. Aí depois que está no deserto, quietinho, ouve suavemente a voz do Espírito. É aquela carruagem ali, ó, vai lá, pega, tal. Foi C.S. Lewis que disse, o sofrimento é o megafone de Deus. É porque na época do C.S. Lewis era megafone mesmo. Olha a pamonha, olha a pamonha. Mas eu podia dizer assim, o sofrimento é a caixa de som. O sofrimento, está me ouvindo bem aí, você? Assim é o sofrimento. Quando Deus tem que falar mais alto, vai doer. Se Deus tiver que falar mais alto contigo, comigo, vai doer. Entendeu ou não? Entendeu o mistério do C.S. Lewis? É verdade o que ele falou. Só sabe quem passa. É assim, ó. Deus está falando, mas tem milhares de outras coisas falando junto. A terra está falando junto contigo. E e a notícia é a notícia última, é o zap que chega, o Facebook que grita. E Deus falando no meio, suavemente, Deus está falando suave. Mas C.S. Lewis falou que se Deus tiver que aumentar o tom, falar de um jeito que a gente entenda, vai doer. E dói. Às vezes dói 7 anos. Por que dói 7 anos? Hebreus 12 diz que os nossos pais nos disciplinavam segundo melhor lhes parecia e por pouco tempo. Ai, meu Deus. Quando eu li esse detalhe, e por pouco tempo eu falei, ai, vai demorar. 7 anos. Nossos pais nos corrigiam segundo melhor lhes parecia e por pouco tempo. Mas Deus não. Diz que quando Deus nos corrige para aproveitamento, para sermos, completa aí, participantes da sua santidade. Quando Deus corrige alguém, Ele quer fazer essa pessoa santo. Santo. É simples assim, entendeu, amados? É simples. Porque Deus não fica embaraçado nas estruturas, nos barulhos. Deus vai lá e desce o sarrafo e acabou. Vai ouvir rapidinho. Cala a boca. Depois que tu apanha a primeira vez, fica tudo mais fácil, mais simples. Tu já sabe que não pode. Não pode. Sossega. Se aquieta. Deixa Deus falar. Ouve a voz do Espírito Santo. Simplifica. Diga comigo, simplifica. Diga, simplifica. Simplifica. Deixa Deus tratar tudo. Deixa Ele expulsar os cambistas. Deixa Ele tirar os caras que vendem pombo. Deixa Ele arrancar tudo. Simplifica. Deixa ficar só a voz de Deus dentro. Só. Você diz amém? Eu espero que você tenha compreendido esse capítulo. Compreende mesmo o que eu estou falando? Diz Abacuque de novo. Repete Abacuque 2:20. Não sei se está ali nos slides, mas deve estar. Eu acho que ela colocou aí Abacuque 2:20.
O Senhor, porém, está no seu santo templo. Deixa assim, um pouquinho. Cale-se toda a terra inclui a nossa voz. Inclui o nosso próprio barulho. Sabe o que é engraçado? Eu acho legal ter reverência nas reuniões públicas da igreja. Eu acho que tem que ter. Você acha também ou não? Quem é a favor da reverência diz amém. Por que deve ser reverente aqui? Porque tem uma pessoa se propondo a falar em nome de Jesus. Então, se tem um pregador lá, alguém ensinando, se subentende que a pessoa está falando em nome de Deus. Você concorda ou não? Sim ou não? Eu sou a favor que haja reverência, silêncio. Ouça o que Deus está falando. Mas e quando Deus fala dentro de você? Por que não ouvir? Por que não parar? Por que não dar atenção? Por que não ser reverente quando Deus fala? Diz comigo assim, cale-se. Diga cale-se. Cale-se. Cale-se diante dele. Diga toda a terra. Diga todas as vozes. Cessem agora. Todas as vozes. Cessem agora. Cale-se tudo. Ah, mas Deus não está falando. Cala a boca. Espera. Ele não mandou, ele não disse que ele ia falar, ele falou que para calar a boca. E quando é que ele vai falar? Não interessa. Diz que quando você entra diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Não fala muito, cala a boca. Ele é Deus. Ele vai falar quando Ele quiser. Esse negócio de dar prazo para Deus falar. Jejum, um prazo exato. Não, vou fazer o jejum de Daniel. Qual é o jejum de Daniel? 21 dias de jejum. Falei, amado, Daniel jejuou para ouvir Deus. No 21º dia, Deus falou. Se Deus tivesse falado no 30º dia, seria em 30 dias. A palavra chega. Quando é que chegou? Quando ele diz, se aquieta, necessariamente não é que ele vai falar. Fica quieto. Silêncio. E quando é que ele vai falar? Não sei. Vamos esperar. Mas parece tão ocioso esse negócio. Parece que não vai dar resultado esse negócio. Filho, cala a boca. A pessoa mais abençoada nesse processo somos nós. Deus é Deus. Ele já é Deus. Entendeu? Nessa relação, só quem sai abençoado somos nós. Ele já é quem Ele é. Falando em silêncio, Ele é Deus. Não muda. Agora, para nós, faz toda a diferença ouvi-lo. Faz ou não? Diga comigo, nem só de pão o homem viverá. Completa. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se Deus falar, a gente come. Se Deus não falar, a gente fica com fome. Amém? Mas tem que haver silêncio, quietude. E eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oxalá isso entre na tua vida com força. Muita força. Deus está arrumando o templo dele. Nessa hora que eu estou falando contigo, eu sei que tem várias pessoas passando um processo com Deus de quietude. Eu sei, eu estou falando em nome de Jesus. Deus está te ensinando a calar a boca, a silenciar. E é tremendo quando você precisa ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Como silenciar outras vozes, querido? É um exercício, é uma disciplina. Disciplina, vai apagando. Você, quando busca Deus para ouvi-lo, as vozes vão apagando. Põe, cai uma, cai duas, cai três, cai quatro, cai 10, cai 1000. Fica uma voz. Porque a voz de Deus está sempre respaldada na palavra de Deus. Deus nunca vai falar nada diferente da palavra, nunca. Daqui a pouco ela vem e fala. Quando fala, você diz, é Deus. Quando Deus fala, você tem fé. A fé vem pelo, e o ouvir vem pela. Deus falou, você tem fé. Deus não falou, você não tem fé. É presunção, é boa vontade,
é teimosia, mas fé não é fé. Fé é quando Deus fala. Deus falou, você tem fé. Se não falou, é você que está querendo fazer. Você está obstinado. Deus não falou. Porque quando Deus fala, você crê. Quando Deus fala, a alma cala. Quando Deus fala, meu querido, vou te falar, é um negócio espetacular, porque você comunica o que Deus falou e a paz é o árbitro em cada coração. Quando você fala, irmão, Deus falou mesmo, Deus falou mesmo, Deus falou mesmo, Deus falou mesmo, e todo mundo acredita igual a você, porque Deus falou. Se Deus não falou, é a tua força contra o entendimento dos irmãos que estão à tua volta. Se você me compreende, diz assim, amém. Jesus falou assim, vinde a mim, todos vocês. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansado por causa desse fardo que eu falei, que às vezes não é o de Jesus. O jugo que não é o de Jesus, é pesado. Os homens colocam fardos pesados sobre nós. Mas às vezes nós também nos colocamos fardos pesados, pela nossa complexidade. A gente pega o que Deus não está dando e coloca em cima e cansa e se sobrecarrega. Como é que eu resolvo isso, Franco? Já sabe, você já sabe como é que resolve. Indo a Jesus, deixando Ele ministrar na tua vida, deixando Ele purificar o templo, expulsar os cambistas, arrancar os vendedores de pombo, aqueles vendedores de boi, aquela bagunça, aquele congestionamento que está dentro de cada um de nós. Esse dia a Denise me mandou um vídeo de um cara, de um irmãozinho lá do Ceará. Eu acho que ele foi lá na África, viu um culto lá na África e ficou maravilhado. Fez um vídeo assim, irmãos, eu estou aqui, olha só, não tem nada aqui, os caras estão felizes. Ele dá um 360 assim, mostra o pessoal lá batendo tambor, alegrezinho. Tu já viu esse vídeo? E ele fica impactado, porque o pessoal está lá na maior simplicidade, adorando a Deus, o Espírito Santo soprando. Eles estavam felizes que iam receber a palavra, estavam felizes que iam ordenar mais pastor, e tambor para lá, e os caras são bons. E o cara, aqui irmãos, olha aqui, esses caras não tem nada, tão felizes, não tem nada. E Denise mandou para mim, eu respondi para ele, Denise, é assim mesmo, nós somos muito congestionados. Mas quando a gente perde a simplicidade nos choca. Nos choca. A gente já não está mais simples. Aí como é que tu vai entender toda aquela adoração, toda aquela glória, toda aquela bênção lá no meio da África? No meio daqueles caras simples. Sem caixa de som, sem microfone, sem guitarra, sem projetor, sem não sei o quê, sem nada. Mas com tudo. Eu não estou falando contra a estrutura, eu estou falando contra, eu só estou dizendo que tudo isso aqui não pode ocupar a nossa vida. Não pode ser objeto da adoração. Tem que ser a ferramenta da adoração, não o objeto da adoração. Vocês compreendem ou não? Quando uma coisa se torna para nós muito vital, já incorporou, acabou. Já é objeto da adoração. Inclusive, a maior dificuldade dos pastores serem focados é porque eles têm que arrancar um monte de bezerro de ouro, de vaca de ouro que está no nosso meio. Que os irmãos já têm, não é aquela festa não pode deixar de ter aquela nossa festa, vira a nossa festa. Vira um fim. Deu para entender o que eu estou falando? Não. Um negócio que começa como uma estratégia boa para ganhar a gente, vira um fim. Acoplou. Está dentro, agora está junto, faz parte do nosso negócio, é a agenda anual. É a festa de Natal. Não, tem que ter o presépio do Ano Novo. Tem que ser um não sei o quê. Vira o objeto da adoração. Não é mais o instrumento, é o objeto. Quando a gente perde a simplicidade, sem algumas coisas a gente não ministra. Quando a gente perde a simplicidade, dependendo do grupo de pessoas, a gente não fala. Dependendo do auditório, a gente não toca. Dependendo da plateia, a gente não canta. Perdeu. É simples assim. Mas eu te garanto, os cambistas estão lá dentro. Os vendedores de boi,
Está tudo lá dentro. Entendeu? O comércio está aceso, está vivo dentro de você. A troca está intensa. Quantas pessoas começam como obreiro e terminam como profissionais na obra? Começa como obreiro simples. Gente que quer só agradar a Deus. Só servir a Deus e o irmão. E pregar para o mundo. E daqui a pouco se tornou um profissa do negócio. Profissa. Tem oferta estipulada. Queria que você viesse aqui tantos mil. Tem tudo esquematizado. Tem até agenciador. Não fala comigo, não fala com o meu agente. Fala com o meu relações públicas. Estou falando sério, tem tudo isso no meio gospel. Isso a gente até teogeriza, não quero saber disso não. Mas, amados, isso, em essência, pode ocupar a nossa vida da mesma forma. Vocês me entendem o que eu falo? Da mesma maneira ocupa a nossa vida. A gente fica complexo também. De repente não estamos cobrando cachê, mas não temos a alegria de estar no meio de 2 ou 3 irmãos. Principalmente se os irmãozinhos for aqueles irmãozinhos mais cheios da graça para nos tirar da graça. Conhece essa galera, né? Tem essa turma, né? Irmãozinho que tem a graça de tirar você da graça. Tu conhece esse cara? Sempre tem, né? Glória a Deus por esses amados. Como eu falei, Jesus resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga comigo assim, discipular. Diga discipular. É olhar pela janela. É uma frase que me veio outro dia. Como assim olhar pela janela? Jesus falou que os olhos são a janela da tua alma. É ou não é? Teu corpo tem os olhinhos e a janelinha. Discipular é olhar pela janela. Inclusive, quando eu converso com os irmãos que vêm de óculos escuros, eu digo, tira o óculos escuro, por favor. Esqueci, então estou te lembrando, tira. Eu quero olhar no teu olho. Eu quero ver o templo, como é que está o templo lá dentro. E eu quero que você olhe no meu olho também, pô. Vem os irmãozinhos com óculos escuros, senta contigo. Tu nem está vendo o cara, pô. Eu quero olhar teu olho. Eu quero saber como é que está o templo aí dentro. Se os cambistas estão fazendo festa aí. Se os vendedores de boi, de coisa, estão zoando aí dentro. Eu quero ver tua quietude. Eu quero ver tua paz, porque você vê a aflição nos olhos, você vê a ansiedade nos olhos, tu vê a ansiedade pulando, a pessoa é ansiosa, domina tudo, controla tudo, tu vê. Tu conhece a história daquele meu irmão que estava doente e pediu o controle, né? Você não conhece essa história não, né? Dá o controle. A esposinha dele falou, Franco, ele teve um pesadelo, acho que ele estava vendo televisão, porque ele queria o controle. Eu falei, acho que não, ele quer o controle mesmo. Ele está doente, ele quer o controle. Amado, Deus tira o controle. Deus mostra que a gente não controla nada. Deus desmonta todo esse esquema mental, mentiroso, de que a gente controla alguma coisa, a gente não controla nada. Por isso que discipular é simples. É uma dependência do Espírito Santo total. Ninguém sabe nada. Se você pensa que sabe discipular, você não sabe discipular ainda. Você depende de Deus continuamente. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo para sempre. Para sempre. E sempre, e sempre. Não tem fórmula. Não tem mágica. Não tem técnica. Não tem uma técnica, vou reverter. Não vai reverter ninguém, tem que depender do Espírito Santo, esperar que o Espírito Santo vai te dar uma palavra. Quem sabe sai um milagre ali. Não tem. Tem olho no olho. Tem olhar pela janela
e depender desesperadamente de Deus para ajudar outra pessoa. Amém? Simples assim, mais simples do que isso, não tem. É simples desse jeito. Quando o irmão pede técnica, manual, 5 passos, 10 passos, eu falei, cara, é muito simples. Como é que é? Dependa de Deus. É simples assim. Olho no olho, na dependência total do Espírito Santo. Deixa Deus fazer. Ele vai fazer. Porque quem edifica a igreja não somos nós, é Jesus. Ele falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você diz amém ou não? Não tem nada complexo, irmão. É simples. É simples se mover no Espírito Santo. Ou está na carne ou está no Espírito. É simples, é assim. Simples assim. Tem coisa mais simples do que isso? Tem. O Espírito Santo está dentro de você, tá ou não está? Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem você acha que pastoreia? Quem você acha que ensina? Quem você acha que sabe tudo? Então, o que a gente tem que fazer? Que eu diminua e que ele cresça. Cala a boca. O Senhor está no templo dele, deixa ele falar. Deixa ele falar, descansa o teu coração. Confia nele. Por que você acha que tem tantos irmãos passando aflição nesses dias? Para aprender a confiar nele. Depender dele. Ouvir só ele. É a única voz que vai tirar a gente da angústia, da depressão, do buraco negro. É a única voz, amado. É a única voz que quando você ouve, traz quietude, traz bênção, traz paz. Traz o sol nas tuas trevas. É a única voz, não tem outra voz. Nenhuma outra voz vai aquietar você. Vai te encher, vai te iluminar, vai te dar vida, vai te dar disposição, desejo de fazer. Nenhuma outra voz. Tu pode estar um caco, todo arrebentado, mas se ele falar, aí tudo acontece. Amém? Quando ele fala, quando ele move, quando ele flui, coisa boa. Maravilhoso é deixar a fonte jorrar. Você diz amém ou não? Mas tem muita fonte entulhada. Tem muito templo congestionado. É a mesma figura que eu estou usando agora, tá? Eu estou usando a mesma figura. A fonte entulhada é a mesma relação que você faz com o templo congestionado. Jesus falou que nós somos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você diz amém ou não? Mas está muita gente com a fonte entulhada de coisas, de complexidades, de pesos que Deus não colocou, não nos deu. Eu não sei se você me compreende, mas eu queria dizer para você, se nós não abraçarmos a simplicidade da nossa própria vida, dificilmente a gente vai cooperar com uma igreja simples. Porque a nossa complexidade de alma, nossos esquemas, não vão permitir a simplicidade da igreja. Eu até penso que muito da igreja que se perdeu foi por causa de nós, pastores, que nos enchemos de coisas indevidas. Devíamos ser mais focados para manter a coisa mais simples. O mais simples possível. Amém? Tudo começa aí. Aí no coração, no teu coração, no meu. Tudo começa aí. Amém? Cadê meu amigo Flecha? Flecha, vamos fazer aquela oração de novo? Vamos fazer de novo. Vamos orar novamente. Eu quero te convidar a, pelo menos, pensar em tudo que eu falei hoje com você. Reflete no que eu estou te falando. Tudo que eu estou falando está gravado, não está gravado, filmado, está tudo documentado. Depois tu pega, ouve de novo, confere. Vê se eu estou falando por mim mesmo ou se eu estou falando movido pelo Espírito Santo. Veja, confere.
Eu quero te convidar a isso. Avalia. Fala assim, cara, isso que o Franco está falando é Deus realmente ou é uma alma cansada? Confere. Confere. Amém? Bem, Flecha tem uma outra canção que vocês conhecem que fala sobre... Eu gosto também dessa canção dessa. Fala da ovelha que se feriu, que se foi. Essa podia ser a nossa oração de hoje. Quero ser instrumento de restauração. Eu quero ser esse instrumento. Acho que é sempre bom retomar esse pensamento. Mas levantar é uma decisão. Levantar é uma decisão. Daí essa canção, acho que a gente pode até cantar as duas, pode ser, Flávio? E aí a gente faz essa oração. Faz o seguinte, você nem precisa ficar de pé. Eu podia dizer, você fica de pé para ajudar teu sono, mas não quero. Eu quero que você fique bem com soninho. Eu quero que você acorde, desperte por tua própria ação. Não porque o outro está te levantando. Eu quero que você retome tua vida, reaja. Reaja. E ore no Espírito, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida aí. Eu profetizo sobre a tua vida o fluir do Espírito Santo. E eu sei, você sabe também, que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus está aí dentro desse templo. E que o Senhor tome o chicote dele, o azorrague dele, e expulse tudo que não é dele. Amém? Que ele faça calar todas as vozes dentro de nós. Porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deixa só ele falar. Que o Senhor nos dê essa graça. Que nesse tempo as vozes silenciem e que a voz de Deus seja ouvida claramente dentro de nós. Que o Senhor nos dê essa graça. Em nome de Jesus. Estava conversando com o Marcos agora há pouco. Então acho que é interessante dar esse testemunho. Porque foi um sonho curioso que eu tive. Eu não sou de ter muito sonho. Mas o sonho eu acho que tinha a ver com o momento que eu estou vivendo atualmente. Por estar no meio de algumas correrias de produção e corre para logística para deixar CD pronto e aí você descobre cada vez mais burocracias e burocracias que são necessárias para fazer para uma coisa simples acontecer. E aí, no meio dessa atividade toda, um dia desses eu tive um sonho que eu estava num contexto de serviço, que provavelmente era no meio da igreja local, e aí eu estava atendendo de um local para o outro, e aí, no meio dessa caminhada, eu encontrava o Marcos. Eu vou falar aqui o nome, especificamente porque alguns aqui participaram do CTM, e havia uma matéria que o Marcão dava. Quem fez aí, eu acho que vai lembrar. Acho que a frase-chave do Marcão sempre era relacionamento com Deus. Ele sempre voltava a esse tema. A importância do relacionamento com Deus e como que, com o passar da nossa vida, mesmo com novas verdades aprendidas e praticadas, havia uma verdade fundamental que não podia ser abandonada. Na verdade, considerar o que era realmente simples e importante para a nossa vida era considerar esse tema. E se tratava de, basicamente, relacionamento com Deus. Porque é a partir daí que tudo aquilo que acontece na nossa vida e que é legítimo, que é agradável a Deus, nasce como fruto do relacionamento com Deus. Acho que não é à toa que Jesus, ao falar lá com Marta, ele fala, você está preocupada com muitas coisas, pouca coisa é necessária, mas aquela que Maria escolheu, ela escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada. Não sei se você consegue ver o foco de Jesus tirando Maria do meio do turbilhão, trazendo foco para poucas coisas necessárias até aquilo que é indispensável,
que nada mais é do que o relacionamento com Deus. E falei isso agora com o Marcos, e não imaginava que o caminho da ministração ia ser esse. Então, eu acredito que Deus está falando dos nossos corações, né? É necessário voltarmos àquilo que é indispensável. E o indispensável é o nosso relacionamento com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. É ouvir a voz que verdadeiramente nos dá sentido. Quantos querem voltar a esse foco, mais uma vez? É necessário a gente recomeçar, todo dia. Todo dia é uma nova chance para esse recomeço. Vamos aproveitar esse momento para esse recomeço? Aquieta o teu coração, pede a Ele: Senhor, acalma o meu coração, deixa que apenas a tua voz tenha lugar nele. Toda inquietação, toda chamada, toda notificação de fora seja ignorada. Coloca teu coração agora no modo aeroporto, ligado somente em uma conexão, a conexão com o Senhor, para ouvir o coração dele, aquilo que ele tem para falar. Vamos silenciar. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair e admitir, dependo de ti, experimentar, em tua voz caminhar. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair e admitir, dependo de ti, experimentar, em tua voz caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo que me faz querer me erguer e lutar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz ao despertar novas forças que em mim só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. E eu não concluí o sonho nesse momento de movimento. Eu encontrava o Marcos, e o Marcos falava: e aí, tudo bem, cara? Eu falava: que bom, muito bom te ver, bom te rever aqui. Eu lembro da alegria de rever o Marcos, né? Mas ele falava assim: mas você tá falando isso da boca para fora ou é porque é legítimo? Essa pergunta deu aquela sacudida, sabe quando a pessoa te fala um negócio que é meio fora do comum? Você parece que você tá no automático e aí você sai daquele transe. E eu respondi a ele: não, eu tô feliz mesmo de te ver. Aí ele me perguntou: mas por que você tá feliz? Eu falei: porque tem algo que a tua vida representa para mim. Aquele ensino que você dava no CTM para nós sobre a importância do relacionamento com Deus é fundamental para mim. E ver você aqui é só mais uma forma de relembrar o quanto isso é fundamental. Acordei do sonho. E aquela verdade forte de
que eu não posso deixar isso? Porque isso é a única coisa necessária, é a única coisa indispensável para nós. Quantos querem voltar para essa coisa indispensável? Vamos reconhecer? Vou recomeçar onde eu comecei a cair, readmitir. Dependo de ti, experimentar, em tua voz caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo. Libera a tua voz, Senhor, e cura as feridas. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo que me faz querer me erguer e lutar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, ao despertar novas forças. Queime só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Levantar, levantar. Tua luz levantar, Morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ao despertar nova força. Quem me só vejam tua glória. Isto é o que querem ver. levantar, Levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz ao despertar nova força. Em mim só vejam tua glória. Isso é o que querem ver. sopra, Senhor. Tem liberdade, Senhor. Fala no nosso interior, Senhor. Abre o seu coração, meu irmão.
Nós vivemos num tempo muito cheio, muito congestionado. Eu sei que Maria estava aos pés de Jesus e havia Marta lá, mesmo sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook. Marta já estava congestionada. Um tempo diferente do nosso, mas já havia gente se ocupando com muitas coisas. Muito complexa, Marta. Mas hoje eu acho que tudo que a gente vive contribui muito mais com essa Marta que existe dentro de cada um de nós. Esse tempo nosso nos chama cedo, bem cedo, para fora do quarto. O lugar que Jesus falou que a gente deveria entrar e orar. Quando vocês forem orar, é engraçado, Jesus não diz quantas vezes orar. Jesus não diz a hora que a gente vai orar, mas Ele diz quando vocês orarem. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o Pai. Fala no teu secreto com o Pai. Que dia? Domingo, segunda? Falou. Quantas horas? Não disse. Ele falou, quando você orar, isso é importante. Fecha tudo lá fora. E nós vivemos num tempo onde cada dia é mais difícil ficar num lugar sozinho. Você levanta, e se você deixar o teu telefone como despertador, tu não vai ter só um despertador, tu vai ter as mensagens do WhatsApp que já entraram ali. E se você usa o Message, vai ter mensagens de Message também, que já entraram ali. E a tentação para ver as mensagens é muito grande. Às vezes a gente vê alguém que a gente julga assim, isso aqui eu tenho que ver. Aí já era. Já saiu do quarto. Para retomar o quarto é difícil. Porque você já saiu. Então esse é o tempo que a gente vive. Nós vivemos num tempo onde nós estamos conectados com o mundo todo. É difícil, por exemplo, a gente estar numa reunião dessa e estar só aqui. É provável que alguns de vocês já estiveram aqui em outros lugares, muitas vezes durante esse tempo que a gente está aqui. Existem empresas hoje que proíbem o celular de entrar em reuniões. Vai entrar, tem que deixar celular lá fora, tablet, tudo lá fora. E você só entra com caderno e caneta. Os caras descobriram que não tem a pessoa ali na reunião, porque ela está lá fora. Então essa mesma tecnologia que facilita tanta coisa, que permite a gente pedir oração para vários irmãos, num único momento, é a mesma tecnologia que mantém a gente do lado de fora por muito tempo, conectado com o que está lá fora. Deus quer falar conosco de muitas formas. Deus quer mais uma vez falar da vontade dele no nosso coração. O que está no meu coração agora é a gente orar. Orar mesmo, falar com Deus. Se você precisar de alguém para orar contigo, você pode até abraçar teu irmão e orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus um recomeço verdadeiro, arrependimento. Vamos pedir a Deus para falar conosco e nos levar aquilo
é necessário.